Avançando mais um pouquinho, nós temos o inciso 5 do artigo 3º agora. O artigo 3º fala, ó, o imposto não incide sobre. O inciso 5 reforça, ó, operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação de serviço pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao ISS, de competência do município, ressalvadas hipóteses previstas na mesma lei complementar. Tá bom? Então, tá deixando bem claro, não vai incidir, ó, sobre operações relativas à circulação de mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação de serviço pelo próprio autor da saída. Então, exemplo, o hotel está fornecendo aquela prestação de serviço da diária e está entregando um alimento, uma bebida, ou seja, está fazendo a circulação de mercadoria. Então, ó, tenha sido ou que se destine a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao ISS. Ressalvadas hipóteses previstas na mesma lei complementar. Então, você visualizou que a lei complementar 116 fala uma regra e a lei complementar 87 reforça essa regra. Então, estão todos alinhados em relação a essa situação de quando vai ser tributado pelo ISS e quando vai ser tributado pelo ICMS. Avançando mais um pouquinho, eu trouxe aqui para vocês um trecho da Constituição Federal. Então, voltar aqui, ó, um trecho da Constituição Federal que fala do parágrafo 2º, que eu tinha mencionado aqui, ó. Então, ó, Constituição Federal, artigo 155, que fala da competência tributária dos estados, parágrafo 2º fala do ICMS. Inciso 9, incidirá também, quem que incidirá também? O ICMS, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. A gente já visualizou esse trecho aqui, lá no artigo 2º da Lei Complementar 87/96. Lá no artigo 2º, inciso 4º, a gente visualiza sobre isso. Vai incidir sobre o valor total da operação, quando eu tiver uma operação mista, quando o serviço não estiver compreendido na competência tributária dos municípios. E quando não está compreendido na competência tributária dos municípios? Quando não está definido na Lei Complementar 116 de 2003. Tem que ficar atento em relação a isso. Ok? Então vamos testar nosso conhecimento? Olha o que essa questão diz. A respeito da tributação do ISS e do ICMS, julgue o item abaixo. Os serviços odontológicos serão tributados pelo ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, enquanto que o material aplicado será tributado pelo ICMS, desde que esse material representasse mais de 50% do valor cobrado do paciente. Então ele está falando que uma parte vai ser tributada pelo ISS e outra pelo ICMS. Tá certo isso? Tá errado. Por quê? Porque a gente visualizou que serviços de saúde, odontológico, é tudo ISS. Então, portanto, a questão está errada. Próxima questão. A respeito de impostos municipais previstos no texto da Constituição, julgue o item a seguir à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. A venda de medicamentos por farmácias de manipulação que realizem o preparo e o fornecimento desses remédios para posterior entrega aos clientes em caráter pessoal está sujeita ao ISS, ao passo que a venda de medicamentos padronizados em prateleiras por aqueles mesmos fornecedores está sujeita ao ICMS. Então ele está deixando bem claro. Aqui ele entrega para determinada pessoa, caráter pessoal. Aqui não, ele não está preocupado com quem vai comprar o produto, ele só quer ter o produto à disposição para quem tiver interesse e pegar em determinado momento. Então a questão está correta. Por quê? Porque prestação de serviço ela é direta. Você sabe para quem você está prestando serviço, você não presta serviço de maneira indeterminada. Então você sabe para quem você presta serviço e isso é uma das características da prestação de serviço, então, portanto, a questão está correta. Avançando para uma próxima questão, nós temos, ó, em se tratando de serviço cuja prestação dependa do fornecimento de mercadoria, incide ICMS sobre o montante tributável e não o ISS, de acordo com a Lei Complementar 116. Então, ó, o foco é prestação de serviço que dependa do fornecimento de mercadoria. E ele está falando que, no caso, incide o ICMS sobre o montante tributável e não o ISS, de acordo com a Lei Complementar 116. O que a gente já visualizou? A gente já visualizou que a regra é que sobre serviços é aplicado o ISS, exceto quando ele não conste na Lei Complementar 116
e também quando a Lei Complementar 116 faz a ressalva expressa que uma parte vai ser ISS e outra parte vai ser ICMS. Então, portanto, a questão está errada. Porque ele diz o seguinte, ó, em se tratando de serviço cuja prestação depende de fornecimento de mercadoria, incide o ICMS sobre o montante tributável. Não incide o ICMS como regra, incide o ISS como regra. Próxima questão. Considerando a legislação tributária aplicável às contratações públicas, julgue o item. Os serviços contidos na lista dos que estão sujeitos à incidência do ISS, mesmo quando a sua prestação envolver fornecimento de mercadoria, estarão sujeitos à incidência do ICMS. A mesma coisa que a gente falou anteriormente. Está na lista, a regra é ISS, exceto quando a lista deixar bem claro que uma parte vai ser ICMS e outra parte vai ser ISS. Então, portanto, a questão está errada. Próxima questão. João, antes do período de férias escolares, levou seus 3 filhos, Manuel, Joaquim e Antônio, a uma clínica pediátrica para consultas. Pelas 3 consultas, pagou 450, então uma prestação de serviço na área de saúde. Pela aquisição de 2 frascos de vitaminas injetáveis, pagou R$300. E pela aplicação de injeção com as 2 vitaminas compradas, mais a aplicação de uma terceira com vitamina que ele tinha, pagou R$150. Então, apesar de ter um fornecimento de mercadoria, a gente está falando tudo da área de saúde. Todos esses valores foram pagos à mesma clínica pediátrica. Conforme as leis complementares 87 e 116, e considerando que a alíquota do ICMS é de 18% e que a do ISS é 5%, e ainda que inexistem benefícios tributários ou regimes específicos de tributação, o valor da soma do imposto devido relativamente ao ICMS e ao ISS em decorrência dos fatos descritos é D. Então, ele está testando agora se você sabe identificar exatamente o que é ISS e o que é ICMS. Então, o primeiro passo que a gente tem que analisar é qual vai ser tributado pelo ISS e qual vai ser tributado pelo ICMS, porque ele quer a soma, né, a soma aqui de toda a tributação. Então, vamos lá para as alternativas. A letra A diz o seguinte: o valor total é 84, pois incide ISS sobre o valor das consultas e das aplicações e incide ICMS sobre o valor das vitaminas. Vai ter incidência de ICMS? Não vai ter incidência de ICMS porque houve uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria e essa prestação de serviço está incluída na lista anexa sem exceção, que é o item 4 de serviços de saúde. Então não vai ter ICMS. Letra B, 45, pois incide ISS sobre todo o valor pago, inclusive sobre o valor das vitaminas compradas. Perfeito, porque a gente está ali na clínica, né? Na clínica pediátrica, e a gente viu que clínica também está dentro da lista anexa. Então, portanto, o item B está correto. Letra C, 103, pois incide ICMS sobre o valor das vitaminas e sobre a aplicação das vitaminas. E incide ISS sobre o valor das consultas. Se a vitamina fosse vendida isoladamente, aí sim seria ICMS. Mas como teve uma prestação de serviço da aplicação da vitamina e a vitamina foi vendida, aí é tudo ISS. Aí ele falou ISS sobre o valor das consultas. Sobre consulta, né, é bem claro que é uma prestação de serviço. Letra D, 76.5, pois incide ISS sobre o valor das consultas, ICMS sobre o valor das vitaminas, mas sobre a aplicação não incide nem ICMS nem ISS. Então está totalmente errado. Letra E, 162, pois incide ICMS sobre o valor total, inclusive sobre o valor das consultas. Não, é ao contrário. Só incide ISS, portanto, a alternativa correta, a letra B de bola. Próxima questão. A questão diz o seguinte, ó, a empresa Tapete Voador Limitado é a maior empresa municipal de instalação de carpetes. Conforme o desejo do cliente, ela pode vender e instalar o carpete, pode apenas instalar o carpete que o cliente tenha comprado de outra empresa ou pode ainda apenas vender o carpete, cabendo ao cliente procurar outra empresa para instalá-lo. De acordo com a Lei Complementar 87 e a Lei Complementar 116, quando a referida empresa efetuar a venda e a instalação do carpete por ela vendido, incidirá o quê? O ICMS ou ISS? Eu trouxe para vocês, naquela nossa lista anexa, esse assunto, a instalação de carpetes. Lá ele deixa bem claro que só vai ter ISS quando o tomador do serviço, ou seja, o cliente, trouxer o carpete. Então ele fala o seguinte na letra A: o ICMS sobre o valor da operação com a mercadoria e o ISS sobre o valor da prestação de serviço de instalação.
Nesse caso aqui, o que está acontecendo? A referida empresa efetuou a venda e a instalação do carpete por ela vendido. Não foi o consumidor, né? Não foi o cliente que trouxe o carpete. Letra B. Incidirá ISSQN sobre o valor total da operação, resultante da soma do valor da mercadoria vendida com o da prestação de serviço de instalação. Então, vai ter ISSQN? No caso, ele falou que foi o vendedor que forneceu o carpete. Lá a gente visualizou na lista anexa que só vai ter ISS quando o tomador do serviço, ou seja, o cliente, trouxer o carpete. Então, não vai ter ISS no caso aqui. Letra C. ICMS sobre o valor total da operação, resultante da soma do valor da mercadoria vendida com o da prestação de serviço de instalação. Então, novamente, lá na Lei Complementar 116 só fala que vai ter incidência do ISS quando o tomador trouxer o carpete. Neste caso, foi o fornecedor que entregou o carpete. Então, nesse caso, vai ter incidência de ICMS tanto na prestação de serviço quanto no fornecimento da mercadoria. Letra D. ISSQN sobre o valor da operação com a mercadoria e o ICMS sobre o valor da prestação de serviço de instalação. O foco já está invertido, né? Mas a gente já visualizou que o principal é ICMS sobre o valor total da operação, portanto, a alternativa correta, letra C de casa.